3, 2, 1, go! Bem-vindo ao Calmoncast. Você está aqui porque você quer transformar seu corpo e sua mente para uma vida mais saudável de superação de limites. E no episódio de hoje eu convidei aí um amigo nutricionista, Lucas Cata Preta, para a gente falar sobre ritmo e horários da alimentação. Então, bem-vindo aí, Lucas. Obrigado aí por ter aceito esse convite aí. Vamos lá. Você falou para mim esse tema, né? Ritmo. Eu queria que você começasse me explicando o que significa ritmo de alimentação. Qual que é a diferença de ritmo e os horários que as pessoas estão acostumadas aí? Então, o ritmo ele está muito ligado ao ritmo do corpo. Qual é o melhor momento para que o corpo receba certos tipos de estímulos, de alimentos, de grupos alimentares? Então, nós temos um ciclo circadiano diário de funcionamento do corpo, em que existem horários definidos em que o corpo tem funções mais otimizadas, por exemplo, a digestão. Show. Então, ritmo está dentro disso. Entendi. Então, o que influencia o ritmo? O que altera o meu ritmo? É o horário do dia? É o meu estilo de vida? É o que eu faço? Como é que eu controlo o meu ritmo? Como é que funciona isso? Isso está muito ligado com o horário do dia, digamos assim, o período de luz e o período de não luz, né? Digamos assim, da noite, o dia e a noite. O nosso corpo ele está muito ligado, né? Sincronizado com os ritmos do dia, noite, claro e escuro. Entendi. Então, quando eu acordo, o que seria melhor para eu comer? Porque eu sei que tem gente que não come, tem gente que não toma café da manhã, não come comida, né? Tem gente que só toma cafezinho preto. Eu, por exemplo, já gosto de comer uma refeição bastante comida aí para me dar energia para o resto do dia. Então, o que seria bom na hora que eu acordo? Como é que tá o meu ritmo na hora que eu acordo? Então, isso vai depender muito da individualidade da pessoa, né? Tem gente que acorda 6, 5 da manhã, tem gente que acorda 9, 10 da manhã. Então, isso vai depender muito se você vai acordar e vai estar ali com um momento tranquilo durante o dia ou você já vai sair na correria e tudo mais. Mas eu acho legal a gente fazer as coisas com calma e gradativamente subindo, né, numa energia, num fluxo que sobe. Começa devagar e sobe. Então, eu acho muito legal, eu recomendo para meus pacientes, por exemplo, acordar, beber um copo d'água. Beber um copo ali de 300, 500 ml de água, uma quantidade que individualmente, né, faça bem para a pessoa, para ir acordando aquele organismo de maneira mais prática de se entender. E aí eu acho legal também, nesse momento, por exemplo, beber a água e aí iniciar com um estímulo de vitalidade. Um estímulo anti-inflamatório, um estímulo energizante, que pode ser, por exemplo, com um shot e com um chá. Um shot ou um chá. Um shot de quê, por exemplo? Por exemplo, a gente pode fazer um que eu gosto bastante de fazer, e é bem clássico, né? Cúrcuma com pimenta preta, própolis. Tem muitos nutrientes, muitos alimentos, superalimentos que a gente pode utilizar nesse momento do dia. Que pode ser também as superfoods como a espirulina, a moringa. Temos diversos tipos de alimentos muito nutritivos que a gente consegue ali botar uma dosagem pequena e dar um estímulo de vitalidade positiva para o corpo. Show. E os chás, quais que seriam esses chás, assim, por exemplo? Vai depender muito da estratégia, o que a pessoa está querendo. Né? Eu gosto muito, por exemplo, de começar o dia bebendo. Se eu vou, por exemplo, estudar pela parte da manhã, eu gosto muito de utilizar chá verde, eu gosto muito de utilizar o matcha para me dar mais concentração. Eu posso utilizar também, por exemplo, o MCT junto com o chá para otimizar também o meu foco, minha concentração. Então, isso aí foi os monges tibetanos. Não sei se monge, né? Eu sei que lá a galera das montanhas do Tibete que gosta de tomar chá com gordura lá. Show. E então isso daí vai depender do horário que a pessoa vai acordar e também do que ela vai fazer na sequência. Exatamente. Por exemplo, se uma pessoa é um... Eu acordo, eu tomo café mais ou menos 8 horas da manhã. Café que você diz a refeição. A refeição, café da manhã. E aí eu tomo café e vou trabalhar e vou treinar 12:30, por exemplo. Dado essas informações, isso já é suficiente para ter uma ideia do que seria algo que eu poderia fazer? Então eu acordo mais ou menos 8 horas da manhã, aí eu bebo um copo d'água e aí eu faço um shake de café com whey protein, cacau.
E aí eu vou comer 4 ovos, só a clara, sem gema, e uma tapioca e fruta. Aí geralmente eu vario a fruta. Banana, manga, melancia, uva, morango. Maioria das vezes banana, que é mais prático, né? Às vezes um pouco de maçã. Teria alguma coisa que não faz tanto sentido ou que eu poderia alterar? E por que sim, por que não? Olha, eu acho que depende muito de como você funciona, né? E depende muito do que você gosta. Eu acho que sempre a alimentação ela tem que ser prazerosa, né? Então, se você é feliz, se você gosta de comer isso... Pô, eu amo o ovo com tapioca. Mas, por exemplo, aí você pode comer esse ovo com a tapioca e nas frutas você pode acrescentar, por exemplo, uma fonte de fibra. Pode ser um psyllium, pode ser linhaça, pode ser chia, pode ser aveia. Então, acho que essa refeição, a primeira, né, digamos assim, ela é bom ela ser mais reforçada. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em emagrecimento, pessoas que estão buscando emagrecimento, tem alguns estudos que mostram que durante o dia, o período com luz do sol, é legal a gente ter assim consumido no período do dia 70% das calorias diárias. Isso se a gente... Enquanto tem luz do sol, 70% das calorias. Exatamente. E aí 30% depois que escureceu. Sei lá. Exatamente. Escurece 6h30, 7 horas. Então, a gente chega lá no jantar, mas é legal também uma estratégia de jantar um pouco mais cedo. Não ficar jantando. Tem gente que janta 10 horas da noite. Eu sou um desses que janta 10h30. Ontem, tem dia que eu janto 11 horas da noite. Qual que é o problema de jantar perto da hora de dormir? Então, hoje em dia a gente, contextualizando um pouco isso, a gente percebe que a gente saiu muito do nosso ambiente natural de vida, natural humano, digamos assim, né? Tipo o Homem das Cavernas. Né? Exatamente. A pessoa que mora lá no campo, na natureza, escurece 6h30, 5 horas, dependendo do local. Cara, 8 horas da noite está dormindo. A pessoa que não tem eletricidade, né? Exatamente. Que vive de acordo com o ritmo do dia, né? Uhum. A gente hoje, isso está muito doido, muito perturbado, né? Deturpado. Então, o que seria ruim, né? De noite, a nossa função, nossa otimização intestinal, gastrointestinal, ela não está muito boa. Porque não é um horário de gastar energia para fazer digestão. É o horário de dormir, é o horário de produzir sono, é o horário de se acalmar. E a gente responde, o nosso cérebro responde de acordo com o estímulo da não-luz, né? Então, à noite não é um horário que o intestino tem que trabalhar. Imagina, você come 11 horas da noite uma super refeição. Super. 800 gramas de comida, 700 gramas. E isso pode, por exemplo, você que é uma pessoa que eu sei que treina diariamente, com intensidade alta, se você jantasse mais cedo, isso eu imagino que provavelmente o seu sono seria muito mais reparador, seria muito mais eficiente, porque você não ia ter que gastar tempo com a digestão, entendeu? Durante o seu sono. Porque você vai acabar dormindo, tendo que gerar energia para digerir os alimentos. Entendi. E em relação ao treino, então, o que seria bom para eu comer antes do treino? Quanto tempo antes? Beleza. Então, vamos começar falando de refeição pré-treino, né? Eu acho que quando a gente pega, por exemplo, 1h30 antes do treino, dá para fazer uma refeição completa, né? Com proteína, com carboidrato, com fibra, bem variado, né? Proteína, só para a galera que não está muito familiarizada, está mais no campo das carnes, peixes, frangos, ovos e os vegetarianos aí, as opções vegetarianas, né? Carboidrato está mais, né? São arroz, macarrão, batata, né? Só para a galera aí que não sabe ainda categorizar exatamente quais são os alimentos. Assim, a parte do carboidrato, quando a gente pensa em 1h30 antes do treino, acho que é legal, é importante, é bom usar um carboidrato complexo, um carboidrato de qualidade. Seja um pão integral com ovo, sabe? Dá para fazer uma refeição mais completa e com consistência. Se a gente for pensar 1 hora antes do treino, dependendo da qualidade, da eficiência da digestão da pessoa, às vezes um shake seja melhor. Um shake de quê, por exemplo? Um shake, por exemplo, um que eu gosto de fazer, que eu faço para mim, né? Eu uso, por exemplo, 200 ml de leite de castanha, mais uns 100 ml de água, 2 bananas, e aí eu coloco alguma fibra, seja um psyllium, seja uma chia, né? Como eu tinha falado antes.
E posso utilizar um whey, mas não necessariamente, porque a gente tem alguns leites de castanha hoje que, né, a bebida vegetal de castanha, que já é proteico, que já vem com proteína de ervilha, por exemplo. Então, dá para equilibrar de diversas formas, sem ter que colocar necessariamente um whey ou alguma coisa assim. Tá. E aí, 1 hora antes e, sei lá, meia hora antes. Beleza, meia hora antes já é legal utilizar um carboidrato mais simples. O que seria esse carboidrato mais simples? Poderia ser, por exemplo, um pão francês, né? Poderia ser uma geleia, poderia ser frutas secas, Uma banana. Uma banana, exatamente. E você falou 1 hora e meia, 1 hora e meia hora, só pra galera que tá ouvindo entender. Você não precisa comer nessas 3 vezes. Não. Se você tiver a opção de comer 1 hora e meia antes, você come 1 hora e meia. Se a sua opção não for 1 hora e meia, você come 1 hora. Se a sua opção não for 1 hora, você vai comer meia hora. E se eu treino 6 horas da manhã e acordo 6 horas e quase que não tenho tempo pra fazer uma atividade, o que seria bom pra eu comer? Aquele cara que acorda e já vai treinar. E já vai treinar. Tem pouco tempo, né? Meia hora, vamos dizer assim. Acordou e meia hora ele tá treinando já, né? Então, eu acho que organização é fundamental para que o estilo de vida seja eficiente, né? O estilo de vida saudável. Então, é uma escolha que ele está fazendo. Acordar às 6 horas e treinar às 6h10, né? Às vezes ele poderia se organizar para dormir mais cedo e acordar um pouco mais cedo. Mas se isso não cabe para ele, se isso não é uma prioridade, às vezes ele pode organizar, por exemplo, a alimentação na noite anterior, um shake, por exemplo, deixar ali na geladeira e tomar no caminho. Essa é uma dúvida que eu tinha. Se eu misturo whey na água, a proteína continua valendo por horas depois, assim? Por horas depois? Depende da digestão. Tipo, se eu deixar... Não, tipo assim, se eu preparar um shake com água e já deixar o whey diluído na água e ele ficar 10 horas na geladeira. O whey dentro da água, a proteína desnatura, perde a propriedade, não? Olha, não necessariamente. Eu acho que nesse caso de diluir um whey, acho que não precisa deixar na geladeira. Só de você encher a água e botar o whey na hora, não vai te gastar nenhum tempo, né? Tá, beleza. Mais prático, né? Você deixa a água dentro do pote e depois você só joga o scoopzinho lá. Exatamente. Bem simples. E aí tem um outro caso também de, por exemplo, pessoas que pensam... por exemplo, será que é legal treinar em jejum? Depende muito. O jejum ele é interessante para gerar algumas adaptações no organismo, para ativar por exemplo, o sistema anti-inflamatório, o sistema antioxidante, adaptação. E isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Por exemplo, uma pessoa que treina todos os dias. Não dá para treinar todo dia de jejum se ela quiser performance. Se ela quiser performance no treino, não é legal treinar em jejum. Mas caso ela vá fazer um treino leve e moderado, pode ser interessante, se ela se sentir bem. Porque tem isso, né? As pessoas às vezes... as pessoas falam que fazer jejum, treinar com jejum é bom, emagrece. Cara, como que é o meu sentimento fazendo isso? Eu comi carboidrato na noite anterior, porque a gente vai utilizar esse carboidrato no treino. Isso que eu ia perguntar, você está fazendo em jejum, mas quando foi a sua última refeição, o que você comeu, né? Também influencia, né? Influencia muito. Porque a galera acha que o jejum é intermitente, né? O jejum é eternamente. E a pessoa acha que porque ela fez jejum, ela emagreceu já, né? Exatamente. Só que ela tem que ver se ela vai aguentar o resto do dia, né? Se ela não está comendo, mas não está conseguindo fazer atividade física, não está conseguindo trabalhar, estudar, se concentrar, né? Ficar de bom humor. Aí tem que pesar se está valendo a pena, né? Eu particularmente, é o que você falou. Para eu treinar em jejum, só se for uma coisa bem light mesmo. Se tiver um pouco mais de intensidade, já me dá uma tontura aí, uma dor de cabeça. Já fiz algumas vezes para testar, né? Sim. Se tiver intensidade, para mim não funcionou. Eu não testei muito, mas as poucas vezes aí que rolou, um intermitentezinho aí de treinar em jejum não funcionou tão bem. A não ser em baixa intensidade, né? Se eu for dar um pedalzinho de leve 20 minutos, tudo bem, né? Agora um treino de crossfit de 1 hora, para mim, fica pesado. Show de bola. Então, beleza. E o Bulletproof, né? Hoje em dia, que é o café com óleo de coco aí, que o pessoal tá tomando de manhã. É bom para eu acordar e tomar um Bulletproof se eu quiser ir treinar?
Olha, pode ser uma boa estratégia, mas como eu te disse, isso vai depender muito da individualidade da pessoa, né? Por exemplo, né? Eu não sou de tomar café, porque se eu tomo café, por exemplo, de manhã, um café forte, eu não consigo dormir à noite. Mesmo Fico de manhã? muito acelerado, aham. Isso vai dar individualidade genética mesmo da pessoa. Então depende, sabe? Acho que é ruim a gente querer rotular as coisas. Ah, isso é bom pra treinar. Depende, sabe? Eu sou um Depende. que gosta de falar isso quando as pessoas me perguntam, né? Isso aqui engorda? Eu falo, cara, não existe alimento que engorda. Se você comer muito de qualquer coisa, você vai engordar. Se você comer pouco de qualquer coisa, você não vai engordar. Exatamente. Se você comer 1 grama né, comer 20 gramas de sorvete por dia, 20 gramas de sorvete não engorda. Engorda é comer um pote de sorvete, feijoada, beber e tal. Exatamente. Acumular um monte de coisa, né? E eu acho que, assim, por exemplo, o Bulletproof, ele pode ser... A gente falou de refeição pré-treino, né? Uhum. Aí agora a gente pode entrar também em estratégia pré-treino. Estratégia pré-treino, assim, se você tá com uma organização alimentar, comeu ali 1h30, uma refeição mais completa, 1h30 antes, né? Meia hora antes do treino, às vezes você pode fazer uma estratégia pré-treino para induzir, por exemplo, vasodilatação e termogênese. Pode usar, por exemplo, uma bem prática que eu costumo fazer às vezes, é água de coco. Eu compro ali água de coco e boto, por exemplo, gengibre em pó e beterraba em pó. E aí entra nisso o gengibre, a beterraba, o cacau, a canela, alguns agentes otimizadores. Isso aí, a beterraba em pó, você compra pronta já, em pó? Compro pronta. Ou então... E se eu não tiver em pó o gengibre e a beterraba, se eu bater no liquidificador dá um efeito parecido? Dá. É melhor. Não, Se dá um você pouco mais tiver de trabalho condição, que tem que usar o liquidificador, né? Mas Exatamente. entendi. Porque o em pó é uma maneira mais prática, né? Tipo assim, a pessoa saiu, vai treinar, né? Tá trabalhando, vai treinar, já leva ali no potinho o em pó, fica um pouco mais fácil. Mas caso possa bater, é melhor que bata com a beterraba orgânica, né? E um gengibre orgânico, por exemplo. Vai ter muito mais bioativos. Aí como é que é a receita de novo aí, então, desse shot aí? Água de coco. Água de coco, quantos ml mais ou menos? Olha, eu gosto de utilizar uns 350. 350 ml. 300, depende. Uma colher de beterraba em pó, uma colher de sobremesa de beterraba em pó e uma colher de sobremesa também de gengibre em pó. Show. Aí dá uma misturada, meia hora antes do treino, pá. E aí isso aí vai me ajudar. O que isso aí, vasodilatação, né? Para a pessoa que está ouvindo, o que significaria vasodilatação? Por que isso vai me ajudar no treino? Vamos lá, vasodilatação, né? Então, os vasos sanguíneos, eles vão se dilatar, vão ficar maiores, digamos assim. Então, a perfusão sanguínea para o seu músculo, né, vai ser muito mais eficiente, muito mais rápida, muito mais eficaz. Então é bem básico, uma coisa que é fácil da gente entender, não precisa... E termogênese, né? O pessoal fala muito de termogênico, mas o que significa termogênese? Vamos lá pela palavra também. Termo, né? Calor, digamos assim, temperatura, né? Gênese, geração, né? Geração de calor. A gente aumentar o calor, né? A energia, a utilização de energia no nosso corpo. Show, até isso aí, né? Quando a gente vai começar um treino, geralmente a gente aquece, né? Faz ali, dá uma corridinha, uma pedalada, um agachamento, um burpee. Então esse alimento aí, ele já tá... É tipo um pré-aquecimento praticamente aí do corpo, né? Exatamente. O corpo já vai entrando num estado aí de tô me preparando para o que tá vindo aí para ir pro treino, né? Sim. Então é como se fosse um pré-aquecimento. Beleza, tomei isso aí, fiz o treino. Terminou o treino. O que é bom eu comer agora que o treino acabou? Então, primeiro eu acho que a gente tem que desmistificar a parada da neura. Preciso comer logo após o treino? Calma, se acalma, tranquilo. Não precisa ter essa neura. Isso não tem que ser... A alimentação, como eu disse, tem que ser prazerosa. Não tem que gerar neura em ninguém, né? Tem que ser boa de fazer. Então, fez o treino. A gente pode fazer uma estratégia pós-treino, que poderia ele ser, por exemplo, um suco de uva integral, sabe? Com creatina, para melhorar ali saúde articular, para repor ali o estoque de glicogênio muscular. Glicogênio muscular que eu digo ali a ressíntese de glicogênio, utilizando esse suco, é a gente jogar carboidrato ali para poder preencher o músculo de energia de novo.
Pronto, entendeu? resumiu bem aí. Exatamente. Glicogênio muscular quer dizer o músculo tem energia para você conseguir fazer mais atividade física depois. Exatamente, é o estoque dele lá. Então a gente usou na atividade física, vamos repor. Então jogou ali um carboidrato simples, né? O suco de uva, por exemplo, integral, com a creatina, uma possibilidade, né? Não que isso seja para todos, mas uma possibilidade de estratégia pós-treino. Aí beleza. Qual que seria o papel da creatina? O suco vai repor a energia do músculo e a creatina vai fazer o quê? A creatina está associada a diversos, assim, é um dos suplementos mais estudados hoje, porque ele tem uma aplicabilidade muito grande em todas as faixas etárias, digamos assim. Então, no esporte, ele auxilia muito em atividades intensivas, intermitentes. Então, por exemplo, CrossFit pode ser uma dessa, né? A luta pode ser uma dessa, porque ele vai auxiliar nessa ressíntese de glicogênio. Ele vai otimizar essa utilização mais eficiente da energia muscular, por exemplo. É uma maneira bem básica. E além disso, ainda de quebra, né, vai auxiliar também na saúde articular e na saúde cerebral. Então é muito utilizado também até em idosos. Né, idosos que estão treinando, por exemplo. Então a creatina seria uma dosezinha lá, 5 gramas mais ou menos? 5 gramas. Mais um copo de suco de uva? Isso. E aí, nesse momento, eu não vou carboidrato, a proteína, a creatina ali seria uma pequena quantidade de proteína. Eu não me preciso me preocupar com fibras e gorduras pós-treino. Precisa. Mas aí já entra na refeição pós-treino. Né? Aí uma refeição anabólica pós-treino, a gente pode pensar assim, isso vai depender muito do horário que a pessoa treina. Né? Então, se treina antes do almoço, eu acho legal, né? Já utiliza o almoço como uma refeição ali pós-treino. Mas treina de tarde, pode utilizar ali um açaí, por exemplo. Um açaí, a pessoa que gosta de paçoca, sei lá. Açaí sem xarope, com paçoca e uma proteína, por exemplo. Proteína, um whey, alguma coisa assim. Ou pode ser ovos, né? Uma refeição mesmo, frutas, ovos, fibra, que seriam aquelas farinhas que eu farelo. Balancear o que você gosta com o que você consegue se organizar, né? Com o que você tem acesso e que envolva esses nutrientes aí, né? Carboidrato, uma proteína também. Exatamente. E tem alguns alimentos, por exemplo, que eles auxiliam muito no pós-treino, na parte de recuperação muscular e não, digamos assim, prevenir o estresse do treino, que são os alimentos mais arroxeados, roxos, vermelhos, que eles são ricos em antocianinas. Antocianina é um nome, né, estranho, mas é, digamos assim, o pigmento roxo, né, roxo avermelhado que dá para certas frutas. Então, utilizar um açaí pós-treino, uma pessoa que treina todo dia muito intenso, precisa de uma recuperação eficiente, pode utilizar um açaí, pode utilizar um shake com frutas vermelhas, pode utilizar chá ou chá da casca de jabuticaba. Agora a gente está na época, né, de jabuticaba. Então, pra gente... Eu já vi um estudo sobre a jabuticaba. Casca de jabuticaba é tops e poderosíssimo. Exatamente. E muita gente come e joga a casca fora, né? E a antocianina ela tá mais presente na casca, né? Exatamente. Tem na fruta também, mas a maior concentração é na casca, né? Na casca. A casca é roxa, né? Lá dentro da fruta, aquela sementinha, né? Aquilo ali não, digamos assim, não tem uma quantidade significante. Inclusive, até fazer um gancho aqui, não estava pensando em falar isso não, mas o pessoal fala muito sobre os benefícios da uva, né? Que também tem algumas substâncias, o resveratrol, né? E aí o pessoal toma vinho porque contém isso. O fato de você tomar o vinho, o álcool, né? Qual que é o valor aí do ganho de tomar o vinho e o álcool junto? Porque o álcool acaba que ele anula de alguma forma, ele prejudica. Porque o pessoal, tomar uma taça de vinho é bom. Eu quero saber se tomar uma taça de vinho é bom pelo aspecto prazeroso de você tomar o vinho ou porque realmente a quantidade de polifenol lá, que é o resveratrol que tem no vinho, é que vai dar um benefício. Então, eu acho que a gente tem que dosar as coisas, sabe? Não tem como a gente trazer isso como uma verdade e achar que tomar vinho todo dia vai ser uma coisa boa. Eu particularmente não bebo nada de álcool, mas, por exemplo, se você está bebendo vinho querendo o resveratrol, será que não é melhor você comer uva?
Isso, né? Por que necessariamente você vai utilizar o vinho? E assim, é legal a gente conhecer os alimentos, conhecer as coisas que a gente se nutre, as coisas que a gente coloca para dentro. Então, assim, a pessoa que está utilizando o vinho para isso, às vezes ela pode ter, assim, como está associado com álcool, né, o excesso, às vezes, de álcool, como isso mexe com o mental da pessoa, tem que olhar muito bem para isso, sabe? O que isso está trazendo para a pessoa? Está sendo realmente positivo? Está em excesso? Está em equilíbrio? É nessa fonte mesmo que eu quero tirar esse benefício, né? Porque, assim, o álcool, na verdade, ele não vai diminuir. Por exemplo, você já deve ter tomado própolis, alcoólico, né? Sim. Ali é álcool, né? É uma extração alcoólica de própolis. Então, o álcool pode ser utilizado para extrair mais fitoquímicos, né? Mais nutrientes, digamos assim. Mas em forma de vinho aí a gente já tem que ter cuidado, né? Como que a gente orienta as pessoas, como que as pessoas lidam com isso. Show, porque às vezes as pessoas... Não tô advogando contra o vinho, Sim. mas o ponto, eu acho que é isso que você falou. Se você quer beber o vinho, pode beber o vinho, beba o seu vinho, sua taça que você gosta e tudo mais, mas o argumento de que é pelo resveratrol, aí é melhor você comer uva, porque, né, se for o resveratrol, o benefício que tem na uva, é melhor você comer sem o álcool. Exatamente. Mas pode continuar tomando seu vinho, mas é só para alinhar a expectativa aí do porquê que a pessoa está tomando vinho, né? Não usar isso como desculpa. Não, veio pelo resveratrol, então bebe suco de uva, né? E aí, se a pessoa tiver resistência, você está vendo que esse argumento aí era meio furado. Exatamente. Isso, assim, também a alimentação em geral é uma prática de autoconhecimento, né? A gente vai entendendo o porquê das coisas. Porque tem gente que o desequilíbrio ele pode estar presente, está sujeito a estar presente em diversos âmbitos, seja no álcool, seja no doce, seja em qualquer tipo de alimento. No sal, exatamente. Na gordura, nos industrializados, né? Então, a gente se observar, ver qual a nossa relação com o que a gente consome, com o que a gente se nutre, para ver se aquilo realmente está nutrindo a gente, não só alimentando. A gente se alimenta de várias coisas durante o dia, mas será que a gente está se nutrindo realmente das coisas? É tipo consumo de redes sociais, né? Você pode ficar na rede social consumindo rede social bastante, mas você está nutrindo sua mente, você está aprendendo alguma coisa lá, né? Consumir 5, 10 minutinhos ali, ver um meme, uma brincadeira, um entretenimento, uma diversão é legal. Agora, 1 hora fazendo isso no almoço, no jantar e de manhã, será que realmente, né? Sim. Acho que tem esse paralelo aí também. E isso entra muito, por exemplo, como a gente estava falando dos ritmos, né? Então vai chegando no final da tarde, no final da noite, a gente faz, por exemplo, um jantar mais cedo ali, 6 horas, 6h30, e aí começa a parte da noite, né? A parte da noite, naturalmente, o ideal é que a gente durma mais cedo, né? Procure dormir mais cedo. E hoje a realidade das pessoas não é tão assim, as pessoas acabam dormindo muito tarde, acordando muito cedo. E dormindo muito tarde, não necessariamente com uma qualidade. Por quê? Porque às vezes passam muito tempo na rede social ali na frente né? As telas. Das telas antes de dormir, com diversas luzes ligadas, né, na casa. Então, vamos pensar assim, a noite é um período de recolhimento, né? As pessoas estão mais em casa, é um período que a gente se recolhe. Então, isso é uma... Pelo menos deveria. Deveria, exatamente. Naturalmente, né? Falando Sim. de evolução humana, homem das cavernas, existe eletricidade, luz. Então, estamos falando deveria no sentido biológico dos animais aí, né? Exatamente. Mas tendo em vista que nós queremos melhorar a nossa saúde, tendo em vista também que as pessoas costumam estar muito ansiosas, muito estressadas, a noite é um excelente período para a gente cuidar da gente, para a gente ter um momento com nós mesmos, para a gente se cuidar, para a gente se tranquilizar, pensar o que aconteceu no dia, o que foi bom naquele dia, porque às vezes a gente fica muito no automático e não traz a consciência para o dia, o que aconteceu hoje, o que eu vivi hoje, com quem eu conversei hoje. Às vezes as pessoas nem sabem, eu mesmo, todos nós. Você falou que de manhã a gente acorda e a gente vai acelerando, toma o shot para dar uma acordada, vitalidade, energia, e à noite é o contrário, a gente vai desacelerar, né? Vai diminuir o ritmo para a gente entrar nessa calma aí, né? Então acho que
começa devagarzinho, vai subindo, acelera, acelera, desacelera, e aí chega o momento da noite. Então, quanto tempo antes de dormir seria legal fazer uma refeição, né? Já que eu, no meu caso aqui, eu tô comendo bem tarde, às vezes eu como e meia hora depois eu já vou deitar para dormir e eu como muito. Entendi. Então, antes da hora de dormir, isso é relativo. Eu acho legal, assim, o jantar, né? Que normalmente é uma refeição mais caprichada, ser até no máximo 9 horas da noite. E aí depois você pode fazer uma ceia, né? Mais tranquila. Pode utilizar, por exemplo, tem diversos chás, né? Que a gente pode utilizar. Existe a melissa, existe a camomila, a cidreira, o mulungu, o próprio própolis associado com essas ervas, ele também otimiza a qualidade do sono. Então, esse ritual matinal de nos tranquilizar... Noturno, exatamente. Esse ritual noturno de se tranquilizar, a gente pode utilizar os alimentos a nosso favor também, para se acalmar. Por exemplo, esses chás que eu acabei de falar. Show de bola. Então, acho que para resumir aí, então a gente acorda, né, com calma, com tranquilidade, e aí a gente vai, aos poucos, gradativamente aí, colocando alimentos para dentro do corpo, começando com um copo d'água, tomando um shot energizante aí para dar vitalidade e energia para a gente enfrentar o dia, né, equilibrando aí os alimentos que você falou aí de carboidrato, proteína, fibras e gorduras, né, tomar cuidado aí com o horário, o que você vai comer pré-treino, o que você vai comer pós-treino, o que você vai jantar, e aí começar a desacelerar o dia, refletir sobre o dia, para dormir e estar zerado, pronto para o próximo dia. Exatamente. É isso aí? Pô, deixei alguma coisa? É isso aí. Show de bola, Lucas. Obrigado aí. O pessoal que está assistindo aí, se quiser saber mais de você, se consultar com você, como é que eles podem te achar aí? Pode me procurar lá no Instagram. Meu Instagram é @catapreta_lucas. Cata Preta com 2 T's no cata. Beleza. Quem não conseguir achar ele aí, depois me manda uma mensagem aí que eu vou tentar responder indicando os contatos do Lucas. Muito obrigado. Se você gostou desse episódio aqui, quiser saber mais conteúdo sobre transformação de corpo e mente aí, acompanhe a gente no YouTube, no Spotify e no iTunes. Eu sou Adriano Teles. E eu sou Lucas Cata Preta. Obrigado e até o próximo episódio. Tamo junto.